Eu vim passar um sábado no centro do Rio de Janeiro e esse lugar é fantástico. Meu nome é João Vitor e esse é Tesouros do Brasil. A gente está agora no centro e, sem dúvida alguma, a parte mais turística do Rio de Janeiro está lá na Zona Sul, que é onde fica Copacabana, Ipanema, Leblon. Mas o centro do Rio de Janeiro tem muitas atrações bacanas que até os próprios cariocas deviam vir mais aqui para poder explorar. Eu vou dar um passeio por aqui, contar um monte de história e apresentar para vocês esse lugar tão bacana da cidade. Estamos na Praça 15 de Novembro, mais conhecida simplesmente como Praça 15, e foi aqui que aconteceu a segunda fundação da cidade. Ela foi fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro, lá na Urca, por Estácio de Sá, mas foi daqui que ela começou a crescer e se desenvolver como a cidade que a gente conhece hoje. Rolando aqui agora a Feira de Antiguidade da Praça 15, que surgiu lá nos anos 70 e até hoje ela mudou demais. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio há mais ou menos 10 anos, parecia bem menor e agora tá lotada. Inclusive tem uma parte de brechó, de roupa usada, né? Exato. Essa feira acontece todo sábado, de 6 da manhã até mais ou menos 1h da tarde. E ela foi expandindo, né? Ela passou de ser só antiguidade, hoje ela tem uma parte enorme de brechó. Então, para quem curte essa coisa de comprar, ver roupa usada, reutilizar, e é também a feira de colecionismo. Então tem várias barraquinhas aqui de moeda antiga, botão, carrinho de brinquedo. É uma feira muito legal até para você achar um souvenir do Rio de Janeiro, né? Levar uma coisa para casa para você lembrar. Vamos dar um giro nessa feira. É uma área que hoje é muito agradável de caminhar e de visitar, mas nem sempre foi assim. Porque antigamente tinha uma que chamava Avenida Perimetral, a Perimetral, que era um elevado de concreto, assim, bem pesadão, que deixava essa região aqui meio escura, bem sombria, assim, bem cinza. E aí, como parte do projeto chamado Porto Maravilha, eles fizeram a demolição dessa perimetral, né? Construíram um túnel aqui por baixo para os carros passarem, demoliram a perimetral. Essa área ficou totalmente revitalizada para as Olimpíadas de 2016. Chegou nessa barraca aqui incrível, que é de numismática, para colecionadores de moedas. Tem moedas tanto do Brasil, super antigas aqui, como moedas também do mundo inteiro. Fantástico! O legal de vir nessas feiras de antiguidade, de colecionismo, é que você vê que muitas pessoas vêm aqui nem tanto para comprar, mas só para falar sobre esse assunto que eles gostam tanto. Então, para falar sobre... A gente acabou de conversar com um cara aqui sobre G.I. Joe, Comandos em Ação, né? Que eu quando era criança, tinha muito. Então, era falar de antiguidade. Eu tinha a coleção He-Man e Thundercats. Já achei alguns aqui. Custando R$60 o bonequinho. Tá vendo? Então, vale a pena guardar seus brinquedos. Depois, eles podem virar itens de colecionador. E aqui atrás de mim tem o principal prédio desse conjunto arquitetônico da Praça 15, que é conhecido como Paço Imperial, mas ao longo dos anos ele foi mudando de funcionalidade. Ele começou lá no início do século XVIII como a casa para os governadores da capitania do Rio de Janeiro. E aí, quando a capital foi transferida lá de Salvador para o Rio de Janeiro, aqui passou a ser a residência dos vice-reis. E aí, finalmente, em 1808, ele teve uma das suas principais atribuições. A família real portuguesa estava vindo fugida e eles se abrigaram primeiramente aqui. Depois eles foram para a Quinta da Boa Vista e aí aqui passou a ser o lugar de despacho do rei Dom João VI. E quando a gente fala de despacho, é que esse prédio funcionava assim como o escritório do rei. E foi aqui nesse prédio que vários acontecimentos super importantes da nossa história aconteceram. Já ouviu, você lembra daquela frase? Separa o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico? Pois então, foi de uma dessas varandas que Dom Pedro I disse isso. E foi lá dentro, em uma das salas, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Teve mais um fato histórico que aconteceram aqui nessas varandas. Quando Dom Pedro I voltou para Portugal, o filho dele virou imperador. E aí ele foi aclamado aqui numa dessas varandas. Só que ele era tão pequenininho, ele tinha só 6 anos, que tiveram que colocar um banquinho para ele conseguir se apoiar para cima das grades e as pessoas verem ele.
não é feira sem um pastelzinho com caldo de cana, concorda comigo? E aqui atrás de mim tá o chafariz da pirâmide, ou o chafariz Mestre Valentim, que leva o nome do artista que faz esse trabalho em pedra fantástico. Hoje, quando a gente fala de chafariz, a gente pensa numa coisa ornamental que fica no meio da praça só para decorar, né? Mas antigamente os chafarizes eram fontes de água. E esse daqui, o objetivo dele era abastecer as embarcações. Porque, você tá vendo tudo seco aqui, Gramado? Antigamente o cais, o mar, vinha até aqui, tinha um cais bonitão, que inclusive foi o cais onde a família real desembarcou em 1808. Aqui no centro da praça tem uma estátua equestre do General Osório, que é um herói da Guerra do Paraguai. Colocaram essa estátua aqui em 1894, depois que a gente passou de Império para República, que eles queriam tirar todos os símbolos do Império e colocar novos símbolos naquela época, né? Os militares tinham feito a proclamação da República, então saíram espalhando estátuas de heróis dos militares. Por que escolheram esse lugar aqui para refundar a cidade? O primeiro lugar da fundação, lá na Urca, era muito exposto, na boca da Bahia. E a ideia era expulsar os franceses daqui e fundar uma cidade. Isso demorou uns 2 anos. Quando eles conseguiram finalmente expulsar os franceses, eles escolheram esse lugar, que é essa rua que está aqui atrás da gente, que é a 1º de março. Ela ligava 2 morros, então você estava protegido entre 2 morros. E em cima desses morros colocaram 2 das irmandades mais importantes aqui da cidade, os beneditinos de um lado, os jesuítas do outro. Aqui atrás de mim tinha a 3ª irmandade, que era a Irmandade dos Carmelitas. Tem o convento, que acabou de ser restaurado, virou um centro cultural, e a igreja Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé, que quando a família real chegou aqui, ela virou também a Capela Real. Foi aqui que Dom João VI, os 2 Dom Pedros foram coroados, o casamento do Dom Pedro também foi feito aqui, então é uma das igrejas mais importantes da história do Brasil. A gente já mostrou ela por dentro e o Paço Imperial, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo anterior. E desse lado da Praça 15 ficava um conjunto de prédios coloniais lindíssimos, mas que foram engolidos por um incêndio, só restando o Arco do Teles atrás de mim, que é muito bacana. Quando você atravessa, parece uma viagem no tempo. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho usado muito as roupas da Insider, que é uma marca que tem tudo a ver com os ouros do Brasil. Ela é 100% brasileira e os produtos também são produzidos aqui. As roupas são super funcionais e tecnológicas e, cara, quando eu vou montar minha mala eu sempre taco várias peças, inclusive essa que eu tô usando hoje, que é a Tech T-Shirt, que é uma camiseta com tecido levinho, que regula a temperatura do corpo. Além disso, é anti-odor, não precisa de passar e não desbota, então é daquelas roupas pretas que permanecem pretas. E o caimento é ótimo. E hoje eu também tô usando Future Shorts, que eu uso pra malhar, pra ir pra academia, pra fazer trilha. É um tecido elástico super confortável. E eu gosto bastante desse comprimento, não é muito curto, não é muito longo, e esse tecido também não desbota. Ah, e eu tenho cupom de desconto, é só você usar esse código aqui para ter 12% de desconto em todas as compras no site. Chegamos agora na super movimentada Rua do Ouvidor. Aos fins de semana, as ruas são tomadas por essas mesas que a galera vem aqui para comer feijoada, ouvir um samba. E essa rua tem esse nome porque era aqui que ficava o ouvidor, que era um funcionário da realeza que era responsável por ficar ouvindo as reclamações e levar as que procediam para o rei.
aqui no Bar Capitu. Daqui a uns 30 minutinhos vai começar um sambão ali, uma roda de samba já tá se formando. Pedimos um bolinho de bacalhau para abrir o apetite, uma cervejinha e já tá vindo essa feijoada. Na Rua do Ouvidor tem a igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Lapa era como se chamava uma gruta, a história de uma Nossa Senhora que foi encontrada numa caverna lá em Portugal. E os portugueses trouxeram para cá. Essa igreja, ela é uma das únicas no Rio de Janeiro que tem um formato elíptico. Ela é um oval, se você olhar lá na cúpula da igreja. Aqui na sacristia tem uma estátua que tem uma história interessantíssima. Ela ficava no topo da igreja e durante a revolta da Armada, foi uma revolta dos militares contra o governo em 1893, eles atiraram de navios parados aqui na Baía de Guanabara contra a cidade. Uma dessas balas atingiu a estátua, derrubou a estátua, só que ela não quebrou. Só quebrou um pouquinho dos dedos e um pedaço da base. E aí levaram isso como um milagre e hoje a imagem fica aqui dentro da sacristia da igreja. Essa igreja ficou 4 anos fechada, acabou de passar por uma grande restauração e agora que ela está aberta de novo, ela tem missa nos sábados ao meio-dia. Em latim, cantada, com coral. E é super bonita e concorrida, então tem que chegar cedo para conseguir pegar um assento. Saindo aqui da Rua do Ouvidor, andando para a direita, você chega num polo cultural do Rio Antigo, que são vários prédios. Tem o prédio do Banco do Brasil, o prédio dos Correios e tudo mais, que também tem centros culturais. Da Justiça Eleitoral, que fica aqui atrás, e a Casa França Brasil, que era a antiga alfândega. Então pode vir para cá, sempre que você estiver sem saber o que fazer, porque pelo menos um deles vai ter alguma exposição interessante. Você pode fazer todos ou fazer alguns deles. Só lembrando que tem alguns que às vezes você tem que tirar ingresso antecipado, então procura saber o que está rolando. Quando tem umas exposições mais disputadas é fundamental. Exatamente. Inclusive. Principalmente o CCBB. O CCBB agora sempre tem que tirar o ingresso antes de vir para cá. A exposição que está rolando agora é sobre o Heitor dos Prazeres, que foi um sambista, compositor e instrumentista brilhante. Ele entrou no mundo das artes visuais como pintor autodidata. O CCBB sempre traz exposições super bacanas e o prédio também é lindo. Aqui no CCBB você tem 2 opções gastronômicas. O Lilia, que é um restaurante que fica lá no térreo, na verdade no mezanino da lojinha que tem lá no térreo, que é delicioso, um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Eu amo a comida deles. E aqui em cima tem uma das filiais da Confeitaria Colombo, que é super tradicional, especialmente a loja que fica lá no centro não, aqui no centro do Rio de Janeiro, mas em outra localidade. E aqui eles têm essa filial para você comer um docinho, tomar um cafezinho, é delicioso também.
gente, passear pelo centro do Rio de Janeiro, isso aqui, cada esquina tem um monumento novo. Atrás de mim tá a Igreja da Candelária, que aos sábados não abre, mas vamos fazer o seguinte, se você gosta de visitar igrejas, me fala aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo só sobre as principais igrejas mais bonitas aqui do centro do Rio de Janeiro. E por falar em centro, esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre o centro do Rio de Janeiro. Primeiro, a gente explorou mais a região ali próxima da Cinelândia, que também é muito bonita, tem várias atrações, teatro municipal e tudo mais. E agora a gente explorou um pedacinho do Rio Antigo, que ainda há muito que ser explorado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é João Vitor e esse foi Tesouros do Brasil. Até a próxima.